Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E se você que está me acompanhando agora quiser falar comigo pedindo oração, você poderá deixar uma mensagem ou ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. E a mensagem desta manhã tem como título: O que vem depois da vitória. É importante falar a respeito dos assuntos práticos com que todas as pessoas lidam na vida. Assuntos práticos de fé, tais como o modo de recebermos respostas à oração e como isso nos ajuda no nosso dia a dia, porque a partir desse assunto nós vamos ver concretizado tudo aquilo quanto Deus tem para nos oferecer. Mas também é importante saber o que fazer depois de ganhar grandes vitórias em Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes é então que Satanás tentará levantar barreiras na estrada da nossa vida. É claro que todo mundo gosta de falar de vitória e do sucesso, bem como receber algo da parte de Deus. Mas não ouvimos as pessoas falarem muito a respeito do que fazer depois das grandes vitórias, para que venhamos ser protegidos das artimanhas do diabo. Mas há, no entanto, algumas lições importantes que devemos aprender, se é que nós vamos nos manter fortes em Deus também depois das vitórias. Você sabe como é fácil cantar e gritar glórias depois de experimentar um triunfo de grande alcance, não é mesmo? Se você recebe uma vitória de cura ou a solução de um problema financeiro, com certeza você se alegra, se regozija. Você fica tão emocionado quanto aquilo que Deus tem feito por você, que quer correr e pular e contar a respeito disso para todos, bem como celebrar de um modo geral. Mas o que acontece, porém, após determinadas as primeiras emoções? Quando você está na igreja e Deus supre as suas necessidades, é muito fácil regozijar-se com os nossos amigos e celebrarmos o nome do Senhor. Mas depois disso, às vezes, quando voltamos para casa e estamos a sós, o nível de emoção fica muito rebaixado. E é então que o diabo tenta entrar e nos atacar. E eu pergunto, isso já aconteceu com você? A Bíblia declara que estamos lutando uma guerra espiritual. A palavra de Deus emprega todos aqueles termos que estão, por exemplo, em Efésios 6, do versículo 12 a 18, para descrever o nosso andar aqui na terra. Ele nos diz que precisamos combater o bom combate da fé. Precisamos manter o escudo da fé levantado alto para nos proteger do maligno. Sabemos que Satanás vai tentar nos prejudicar, mas muitas vezes não sabemos exatamente como ele vai fazê-lo. Se soubéssemos com precisão como ele iria nos prejudicar, com certeza nós o impediríamos bem antes dele chegar perto. Eu te pergunto, se você soubesse que um incendiário estava passando na sua rua, você ficaria sentado na varanda e esperaria que ele chegasse até a sua porta? Se ele incendiasse as casas de cada lado da sua e então fosse caminhando ao seu portão, você ficaria sentado e o deixaria incendiar a sua casa? Claro que não. Mas é exatamente assim que alguns cristãos fazem com o diabo. Ficam simplesmente sentados e nada fazem e deixam que Satanás entre e devore as suas casas e a sua vida. Se não exercermos autoridade sobre Satanás, acabamos fazendo exatamente isso. Deixamos o diabo entrar e assumir o controle. Na maior parte do tempo,
ficamos vigiando contra Satanás, de modo que ele tem que entrar secretamente, como um ladrão. Uma das suas maneiras de introduzir furtivamente e descobrir o nosso ponto fraco. Procura a parte da nossa vida que não estamos vigiando para nos pegar desprevenidos. Mas a palavra de Deus guarda a nossa vida. Precisamos tomar cuidado de guardar a nossa vida com a palavra de Deus e com a oração. Mas como faremos isso? Você e eu temos a palavra de Deus como a nossa sentinela. E aí nós podemos nos defender contra o inimigo. Se você andar nas promessas de Deus, você ficará salvo de cair vítima das tramóias do diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Com isso, nós vemos que a Bíblia Sagrada nos mostra que temos que nos manter alertas e permanecer na palavra de Deus. Se queremos detectar o inimigo que quer se infiltrar nas nossas vidas sem que venhamos a perceber. Porque o diabo anda em derredor como leão que ruge, buscando nos devorar. A Bíblia assemelha-se a um leão que ruge, porque se ele pegar você desprevenido, pode ser tão feroz. A Bíblia também diz que Satanás tentará entrar como um espírito enganador, porque, em outras palavras, ele é traiçoeiro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 14 diz: Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-os em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Uma das ocasiões em que realmente devemos estar prevenidos contra as artimanhas do diabo é depois de termos ganho uma grande vitória. Normalmente, depois de termos crido em Deus para certas coisas se realizarem e depois de termos finalmente obtido a vitória, tendemos a relaxar a nossa vigilância. E é exatamente então que o inimigo tenta entrar de mudança. Vamos pensar. Graças a Deus, tudo finalmente deu certo. Naquela ocasião de alívio e de regozijo e de louvor a Deus, as pressões já não estão sendo aplicadas a nós. E nos esquecemos de nos acautelar contra o inimigo, que ainda está andando em derredor, procurando nos devorar. Às vezes, é justamente em nossos momentos de regozijo que o inimigo entrará e nos desfechará um golpe duro. Sabe por quê? Porque não estamos alertas para nos defender. E a razão de não estarmos alertas é porque estamos ocupados celebrando e festejando a nossa vitória. Porque a nossa necessidade, por exemplo, foi atendida. E aí, esquecemos-nos de manter a nossa defesa. É claro que regozijar e louvar a Deus é algo maravilhoso. Devemos fazer isso. A própria Bíblia Sagrada assim o diz. Mas enquanto nos regozijamos, vamos colocar sentinelas, por assim dizer, para guardar o nosso território e não deixar que o inimigo entre e nos pegue desprevenidos. As promessas na palavra de Deus são como sentinelas que guardam a nossa vida. Aconteceu alguma coisa assim com o profeta Elias. No livro de 1 Reis, capítulo 18, Elias experimentou um lapso de fé depois de uma grande vitória. Parece que não se guardou depois da sua vitória no pico da montanha, de modo que o inimigo conseguiu entrar para tentar devorá-lo. O seu lapso de fé se iniciou quando ele começou a esperar o pior.
O profeta Elias subiu ao Monte Carmelo com Deus e alcançou uma grande vitória contra os profetas de Baal. Elias, então, ficou olhando despreocupado, enquanto os profetas de Baal se cortavam, procurando persuadir o seu Deus a atendê-los. Elias zombou deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E assim, os profetas de Baal foram gritando mais alto e se cortavam ainda mais. Elias deixou os profetas de Baal realmente agitados, porque estava revestido com o poder do Espírito e sabia que Deus estava para se revelar poderosamente em favor dele. Enquanto Elias foi até o altar do Senhor, que tinha restaurado, ele orou e o poder de Deus caiu como fogo, queimando o sacrifício e lambendo água no rego em derredor dele. Os profetas de Baal tinham orado e gritado ao seu Deus durante o dia inteiro, mas Elias orou e Deus, provavelmente dentro de 2 minutos, se demonstrou um poder onipotente. Ele se fez presente. E a palavra de Deus diz, no livro de 1 Reis 18, que Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. E assim, se você depois examinar com cuidado do versículo 31 ao 38, você vai ver que esse grande homem de Deus clamou pelo Senhor, que acabara de derramar fogo do céu, e ele observara em triunfo que o fogo consumia o seu sacrifício. Sacrifício este que ficara ensopado com 12 barris de água. E em seguida, Elias matou todos os profetas de Baal. E eu te pergunto, essa não é uma vitória tremenda sobre o inimigo? Claro que é. Mas quando a ímpia rainha Jezabel ficou sabendo o que Elias fizera com os profetas de Baal, ela enviou uma mensagem para lhe dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então nós começamos a refletir. O que, pois, fez esse grande homem de Deus ao ouvir a mensagem e a ameaça da rainha Jezabel? Lembre-se, Elias era o profeta que acabara de derrotar todos os profetas de Baal, mediante o poder de Deus. Mas quando ele ouviu a ameaça da rainha Jezabel, ele virou as costas e fugiu aterrorizado. E isso nos faz lembrar, hoje em dia, alguns cristãos. Às vezes, imediatamente após terem tido uma vitória tremenda, aparece alguma provação, e em vez da pessoa resistir ao inimigo e ficar firme na fé, a primeira coisa que a pessoa faz é colocar-se em debandada. Em outras ocasiões, após ter experimentado uma grande vitória espiritual, o diabo vai alcançá-lo com um grande contragolpe. E se a pessoa não estiver vigilante, ela vai se colocar em fuga, tal como aconteceu com Elias. Depois dessa grande vitória que ele teve, e em seguida, quando Jezabel o ameaçou, ele virou as costas e fugiu, temendo pela sua vida. Mas pense nisso, meu irmão, minha irmã. Elias tinha acabado de invocar fogo do céu. Por que então ele se preocupou com a rainha Jezabel? Já que Deus cuidara dele no pico da montanha, será que não poderia cuidar dele no vale? Mas o problema de Elias foi que ele não se guardou depois da vitória.
de modo que ele começou a esperar o pior. E esperar o pior é realmente esperar que Satanás triunfe sobre Deus. Elias fugiu para o ermo e se sentou e lastimou. Senhor, realmente não há motivo para continuar vivo. Tire a minha vida. Isso nós vemos também no livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4, que diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Mas, na verdade, Elias, ele não queria morrer. Se ele tivesse desejado morrer, poderia ter simplesmente permanecido onde estava e continuado a esperar o melhor. Então, teria morrido por certo. Por outro lado, Elias também poderia ter permanecido onde estava e ter esperado o melhor. Se ele tivesse confiado em Deus para livrá-lo da ímpia rainha Jezabel, poderia ter andado no plano divino da vitória para a sua vida. E Jezabel não poderia ter tocado nele de modo algum. Deus poderia ter livrado Elias se ele tão somente tivesse clamado a ele: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, invoco-te agora, pedindo o teu poder protetor. Você sabe quem seria decapitado nesse caso? Jezabel. Deus tinha o seu plano para a vitória já elaborado. Sabia exatamente o que faria para livrar Elias. Mas em vez de permanecer na fé e esperar o melhor, Elias teve um lapso de fé e fugiu aterrorizado. Ele não estava alerta contra as astúcias do inimigo. Ele não sabia que Satanás procuraria entrar subrepticiamente depois de uma grande vitória. E hoje em dia, nós também precisamos aprender com a experiência de Elias. No pico da montanha, todo o povo se alegrou com Elias quando ele obteve uma grande vitória contra os profetas de Baal. Todos clamaram: Jeová é Deus. Você sabe de uma coisa? Elias esperava que todas essas pessoas se voltassem de Baal e começassem a adorar a Deus, mas não fizeram assim. Elias não tinha se preparado de antemão para receber semelhante desencorajamento, de modo que passou a sentir dó de si mesmo e começou a se queixar diante de Deus, alegando ser o único que sobrou para servir a ele. Deus deixou Elias saber que havia um remanescente de 7.000 pessoas que não tinham dobrado o joelho para adorar Baal. Depois você confira no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao 18. E com isso, nós temos uma nova lição para cada um. Precisamos tomar cuidado para evitar confiança demasiada nas nossas próprias vitórias. Podemos começar a pensar: não há nada que me possa vencer. Em certo sentido, isso é verdade. Nada poderá vencê-lo enquanto você permanecer na palavra de Deus e fixar nele a sua fé. Enquanto Deus e não você estiver fazendo a obra, você não poderá ser vencido pelo inimigo. É verdade que somos mais que vencedores, mas só vencedores enquanto estamos em Cristo. Se por outro lado começarmos a nos vangloriar, teremos graves problemas. Todas as vezes que você ganha uma batalha contra o inimigo pela fé, realmente não foi você quem venceu sozinho o inimigo, nem quem ganhou a vitória com as suas próprias forças. Você simplesmente deixou que aquele que é maior, que está dentro de você, tomasse o controle da situação e ganhasse a vitória por você.
Tudo quanto você fez foi tirar-se do meio do caminho e não deixar que o seu próprio eu governasse a situação. Assim, aquele que é maior fez a sua obra. Mas ao ficar olhando Deus travar as suas batalhas para você, você pode ficar tão emocionado com a glória da vitória que o seu orgulho vai crescendo. Enquanto você está desfrutando dos benefícios da vitória, lembre-se, apenas quem é aquele que é maior e não você é Deus, somente Ele é o Todo-Poderoso. Realmente, quando tiramos o nosso eu do meio e nos rendemos ao Espírito de Deus e deixamos que Ele domine a situação, o poder de Deus opera maravilhas em nosso favor, todas as vezes, sem falta. Mas é possível ficarmos demasiadamente confiantes em nós mesmos e nas nossas próprias forças. É muito fácil ficarmos com a atitude, rebaixei o diabo, é fácil para mim, eu consigo dar conta dele. Não, você não consegue. Você não dá conta do diabo por você mesmo. É verdade que Jesus já derrotou o diabo e que tudo quanto você precisa fazer é andar no plano dele para a vitória. Você precisa ter confiança na autoridade que você tem em Cristo. É Jesus quem derrotou Satanás. E você está simplesmente colhendo os benefícios da vitória de Jesus. É importante que você e eu reconheçamos que alguma das maiores provações que chegaremos a sofrer irão nos atingir imediatamente depois de termos experimentado alguma das vitórias mais tremendas. Então, faça uma pausa para relembrar tudo o que diz a palavra de Deus. Você já percebeu que uma situação semelhante a essa já te ocorreu no passado? Você experimentou alguns dos seus maiores testes imediatamente depois de ter experimentado grandes triunfos? Testes depois de grandes vitórias nos mostram o quanto necessitamos depender exclusivamente de Deus. Elias não tinha aprendido esse segredo, pois ele estava fugindo aterrorizado. Embora fosse óbvio que Deus tinha operado um grande milagre em seu favor. Ficou óbvio que os profetas de Baal foram derrotados naquela situação. Ficou claro que o Senhor Deus tinha se declarado Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa. O poder de Deus ainda estava à disposição de Elias depois desse grande milagre? Deus poderia ter protegido Elias contra a rainha Jezabel? O mesmo Deus que mandou fogo do céu para consumir o sacrifício conseguiria proteger o profeta de Deus? É claro que sim. Elias ganhou a vitória, mas infelizmente não aprendeu essa lição. E hoje em dia, muitos entre nós ganhamos grandes vitórias, sem contudo aprendermos também esta lição. Sempre voltamos correndo a Deus, querendo que Ele crie outra vitória para nós. Realmente, as vitórias que Deus nos concede visam nos ensinar alguma coisa. Devemos aprender a confiar no poder de Deus, porque estamos em Cristo e não é para fugirmos diante dos problemas. Deus demonstra a nós o seu poder nas nossas vitórias, para que venhamos saber que o mesmo poder está à nossa disposição em qualquer situação, em qualquer problema. Mas quantos entre nós já aprenderam essa lição? Pelo contrário, muitos entre nós fogem do problema
como se nunca tivessem visto o poder de Deus demonstrado em seu favor. Mas ali no Monte Horebe, Elias chorou e se queixou, dizendo: Ó Senhor, será melhor desceres para cá e me levares para o lar celestial. Todos, menos eu, viraram as costas a ti. 1 Reis, capítulo 19, versículos 8 a 10. Elias deixara-se levar a atitude de coitadinho. Foi da montanha da poderosa demonstração do poder de Deus, a montanha da decepção, da desilusão. No Monte Carmelo, Elias estava no pico da montanha da glória de Deus, mas no Monte Horebe, todas as suas fraquezas ficaram à mostra. Em outras palavras, Elias passou da montanha da vitória para a montanha do desespero em questão de 1 ou de 2 dias. Por certo, isso nunca aconteceu com ninguém entre nós, mas na verdade acontece corriqueiramente entre nós. Na realidade, a gente não consegue muitas vezes ver essa situação. Mas se Elias, por exemplo, realmente tivesse aprendido as lições que ele deveria ter aprendido com aquela vitória, sabe o que iria acontecer? Ele deveria ter ficado firme contra a rainha Jezabel e dito: o mesmo Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que manifestou o seu poder onipotente, vai me proteger e guardar, e eu não preciso fugir para nenhum esconderijo. Mas, como Elias realmente fugiu para se esconder, Deus cuidou dele do mesmo jeito e lhe mostrou uma outra lição. Uma outra lição a respeito da sua poderosa proteção e poder. E com isso, eu te pergunto, o que podemos aprender com a experiência de Elias? Entre outras coisas, uma vez que você está andando no plano divino da vitória para a sua vida, não pule para fora. Permaneça na vitória. E para você agir dessa forma, você deverá se proteger com a palavra, especialmente nas suas áreas de fraqueza, para que o diabo não venha pegá-lo de surpresa. Então, você poderá continuar com fé a sua caminhada. No entanto, no fim, Elias aprendeu a sua lição, pois nunca mais o achamos naquela situação. Pelo menos, a palavra de Deus nada registra nesse sentido. Por outro lado, alguns de nós recebemos uma demonstração de muitas lições, mas ainda não aprendemos com nenhuma delas. Elias frequentou a escola da fé. Ele foi ensinado aquela lição, mas quando veio a hora da prova, ele foi reprovado. Deveria ter sabido que vivia à sombra da proteção de Deus. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a paixões, exatamente como nós. Isso significa que fomos feitos de modo semelhante. Somos seres humanos, da mesma maneira que Elias. Aprendemos, portanto, das vitórias de Deus, as vitórias que Ele já nos concedeu no passado. E então, poderemos tirar proveito das lições que essas vitórias nos ensinaram a respeito do grande poder de Deus, para não sermos reprovados nos testes. E veja o que diz o Novo Testamento. O Novo Testamento diz que a fé dos discípulos muitas vezes fracassou após grandes vitórias. E eu pergunto a você, você também já experimentou um fracasso de fé após alcançar uma grande vitória? Eu creio que sim,
porque os discípulos também cometeram esse engano. Afinal de contas, tinham estado com Jesus durante todo o ministério dele terreno. Estavam presentes, por exemplo, quando Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Tinham visto Jesus curar os leprosos, os cegos, ressuscitar o filho da viúva. Repetidas vezes, viram Jesus ministrar as massas e curá-las e libertá-las com seus próprios olhos. Os discípulos tinham visto o milagre de Jesus alimentando 5.000 pessoas com poucos pães e peixes. Foi uma vitória tremenda, mas imediatamente após esse milagre, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Jesus e os seus discípulos entraram no barco. Estavam para atravessar até o outro lado do mar da Galileia. Depois, Jesus, cansado de ministrar as multidões, adormeceu no barco. Levantou-se uma tempestade e os discípulos ficaram com medo. Muitas pessoas pensam: quem dera eu tivesse vivido quando Jesus ministrava nesta terra. Poderia ter seguido a ele e não passaria pela mínima aflição. Mas eu quero te dizer que os discípulos de Jesus, os 12 homens que viviam mais perto dele, tinham também diante deles circunstâncias difíceis, embora Jesus estivesse fisicamente presente. E mesmo tendo Jesus com eles, às vezes, eles ficavam com medo. Os discípulos pensavam que estavam para perecer e por isso despertaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Isso está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 38. Isso nos faz pensar na atitude de alguns entre nós. Ó Deus, por que deixaste que isto me acontecesse? Não me amas mais? Mas o que não percebemos é que Deus vê os nossos problemas muito antes de nós lhe contarmos a respeito. Ele quer saber o que vamos fazer no meio das aflições. Nós vamos ficar amedrontados e frustrados ou vamos choramingar e lastimar? Ou ainda, vamos ficar firmes como soldados da fé e andar no plano divino da vitória para a nossa vida? Você conhece a história. Jesus aquietou imediatamente a tempestade. E então voltou-se aos discípulos e perguntou: por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Marcos 4:40. Se a maioria entre nós tivesse ficado naquela situação, será que teríamos dito: de que estás falando, Senhor? Não estás vendo aquelas ondas enormes a ponto de romper sobre nós? Senhor, por que não fazes alguma coisa? Mas quando Jesus lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Estava tratando de uma questão bem mais profunda. Estava querendo levar os discípulos a ver em que a sua fé estava ancorada em Deus e na sua palavra, porque se assim fosse, não haveria lugar para medo. Porque a entrada da palavra de Deus dá luz, e onde existe luz, o espírito do medo precisaria ir embora. Em vez de se firmarem em Jesus, a palavra viva, os discípulos estavam dispostos a abrir mão da sua fé e se entregar ao medo. O problema deles é que não tinham realmente crido naquilo que Jesus dissera. Ele falara: passemos para outra margem, e não atravessemos parcialmente o mar, mas não chegaremos ao outro lado. Não! Embora os discípulos tivessem visto todos os milagres realizados por Jesus, eles não souberam, na hora da dificuldade, confiar totalmente nas suas palavras. E às vezes, nós também cometemos o mesmo engano dos discípulos.
Começamos andando no plano divino da vitória para a nossa vida. Estamos vivendo em obediência, com integridade, obedecendo totalmente a palavra de Deus. Mas quando a tempestade vem contra nós, assim como aconteceu com os discípulos, ainda precisamos continuar confiando em Deus. Porque no momento em que olhamos para os ventos tempestuosos das provas e das tribulações, iremos fracassar. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro tinha muita fé durante os eventos milagrosos no ministério de Jesus. Mas não demorou muito para Pedro ser provado na sua fé. No momento que tirou os olhos de Deus, entregou-se diretamente nas mãos do inimigo. Certa ocasião, Pedro disse a Jesus: Senhor, se és realmente tu, deixe-me vir a ti por sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar por sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias que estavam ao seu redor, ele começou a afundar. E o Senhor, na sua misericórdia, estendeu a mão e segurou Pedro, porque de outra maneira ele teria se afogado. Mas antes de criticarmos Pedro, devemos tomar consciência de que ele, pelo menos, desceu do barco, deu uns passos de fé antes de cair. E alguns entre nós nem sequer descemos do barco. E eu quero lhe fazer uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: onde está a sua fé? A sua fé se fixa na palavra de Deus? Ou a sua fé se fixa na capacidade das circunstâncias para afundá-lo totalmente? Se você realmente tem fé na palavra de Deus, ela lhe servirá como âncora de garantia no meio de qualquer tempestade ou de qualquer crise. Não importa com que altura aquelas ondas subiam, para então despencar ao seu redor, se você confiar em Deus, porque Ele te livrará. Quando você confia em Deus, passa a ser responsabilidade dele cuidar para que você seja livrado. Quando você repousar a sua fé inteiramente nele, a palavra impossível não existirá. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. E Jesus também disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 27. Com isso, nós precisamos aprender que depois de experimentar uma grande vitória, não é a hora de relaxar as nossas defesas. Precisamos continuar a combater o bom combate da fé, porque enquanto estivermos nesta terra, o inimigo vai continuar tentando nos derrotar. Mas graças a Deus, porque podemos confiar nele e na sua palavra. Não existe teste, provação ou circunstância que seja difícil demais para Deus. Se confiarmos na palavra de Deus, sairemos vencedores em todas as situações e cumpriremos o plano divino da vitória para a nossa vida. Assim foi aqueles grandes homens e grandes mulheres de fé, segundo verificamos nas Escrituras Sagradas. Cada um descobriu qual era o plano divino da vitória para as suas vidas e então seguiram com exatidão esse plano. E Deus sempre foi fiel para se mostrar forte em favor de cada um deles, porque eles confiaram no Senhor para livrá-los de toda a provação de fogo que surgia em suas vidas. O plano divino da vitória sempre prevalecia
para aqueles que andavam na fé e na obediência da palavra de Deus. Por exemplo, caíram as muralhas grossas de Jericó, separou-se o Mar Vermelho, as bocas dos leões foram fechadas de modo sobrenatural e a fornalha de fogo ardente não teve poder para queimar. E tudo porque o povo de Deus determinou andar no plano divino da vitória para a sua vida.